Bem-vindos ao Chamada 938, onde exploramos as jornadas daqueles que são chamados a servir e a liderar no Ministério Pastoral. Hoje temos uma conversa fascinante sobre vocação ministerial e os caminhos únicos que os pastores percorrem em resposta à chamada de Deus. E estou muito feliz por ter aqui comigo o pastor Paulo Barata. Olá. Bem-vindo. Bem-vindo. E a minha primeira pergunta é: quem é o pastor Paulo Barata? Sim, pá. Grande pergunta para começar. É bom estar aqui. Simples. É bom estar aqui, também agradeço o convite. Bom, o Paulo Barata já tem 60 anos, marido da Helena, pai da Marta, da Raquel e do Filipe, já tem uma neta, que é a Beatriz, e de facto a minha história teve um início bem distante daquilo que é a realidade do Ministério Pastoral. Bem cedo comecei no mundo empresarial, aos 18 anos criei a primeira empresa e durante 24 anos da minha vida foi uma empresa, ou o mundo empresarial, servindo na igreja, é verdade, mas muito sujeito à realidade da vida da empresa. E portanto, chegando aqui a este momento, de facto, dizer quem sou hoje é uma coisa bem diferente daquilo que foi no passado, bem diferente. Então, como do mundo empresarial para o mundo ministerial, não é? Houve aqui um percurso, não é? Alguma coisa. E antes de chegarmos a esse percurso, e talvez algumas histórias que marcaram esse percurso, o que é que significa para o pastor Paulo, não é? A questão de chamada vocacional, e se ela foi mudando também ao longo do tempo. O facto de eu ter feito esse percurso, esse conceito de chamada, às vezes para mim é algo estranho, porque eu não tive aquele momento em que percebi que Deus estava-me a chamar para o Ministério Pastoral. Foi mesmo um processo de muito tempo, de muitos eventos, de muitas circunstâncias, e portanto não tenho esse momento. Agora, hoje, aqui, neste momento, estando no Ministério Pastoral, pois é algo único, é uma experiência que é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa que eu já vivi na minha vida, e é um privilégio imenso, e estar hoje a poder estar em tempo integral numa igreja local, já agora no Treviscal, na Igreja Batista do Treviscal, onde é de facto um privilégio estar, e hoje este conceito de Ministério Pastoral tem um significado para mim que não teve anteriormente, mas não tenho esse momento, quer dizer, às vezes até partilhando estas histórias, pronto, os colegas, houve um dia, um momento. Eu não tenho esse momento, mas tenho uma sucessão de eventos que me conduziram até aqui. Ok. Por isso, se não é um momento, se é um processo, então quais foram esses momentos que vão sendo de alguma forma reconhecidos como chamada vocacional, ou chamada de Deus para... Bom, espero que tenhas tempo para uma história longa. Não. Olha, os principais momentos. Sim, claro. Não, a minha vida foi então marcada por uma empresa. Ao longo desses anos servia na igreja, sempre envolvido no Ministério da Igreja, em diversas áreas, muito ligadas às áreas muito técnicas, também da área da música, e servindo em muitos, apoiando o Ministério até dos pastores e onde estava, mas sempre condicionado pela realidade da empresa, porque não me dava liberdade para outros momentos e outras experiências. Mas a verdade é que este sentimento de desejar servir a Deus de uma forma mais global e mais de entrega de vida sempre esteve presente. Aliás, há um momento muito interessante, eu tinha aberto a empresa há pouco tempo, aí no primeiro, segundo ano, portanto eu teria 18, 19 anos talvez, o barco Dolos, que na altura era o Dolos, da OM, veio a Portugal, esteve em Lisboa, e pediram para imprimir os convites e o
o material gráfico para a presença do barco cá, e entretanto eu fui ao barco, e quando fui ao barco encontro uma máquina de impressão offset exatamente igual à que eu tinha na minha gráfica. E eu fiquei a olhar, e os irmãos que eram missionários da OM no barco, quando eu lhes disse aquilo, imediatamente disseram: vem ser missionário connosco, nós precisamos de alguém para trabalhar com a máquina. E aquilo foi tremendo, aquele desejo de querer ir, mas não podia porque já tinha uma empresa a funcionar e responsabilidade. Portanto, sempre teve presente. Lidei com isso durante 24 anos, um desejo intenso de fazer mais. Sem problema. Pega da mesma parte, lidei com isso. Ok. Posso continuar? Lidei com isso sempre com muita intensidade, mas sujeito e assumindo a realidade que era aquela era a minha vida e que iria ser assim que iria servir a Deus. Bom, acontece que não eram esses os planos de Deus, e em 2002, depois de um percurso longo no mundo empresarial, com diversas envolvimento em empresas, Deus resolveu esse problema, e com a falência da nossa empresa esse impedimento desapareceu. Foi obviamente uma intervenção, aliás essa foi a primeira intervenção importante neste processo, foi de Deus, claramente definindo que aquilo não era a minha vida. Uma coisa não muito positiva. Não muito positiva, muito difícil para nós, pessoalmente, para a família, foi de facto foi difícil lidar com essa realidade, mas foi determinante. E uma das decisões que eu tomei imediatamente nesse momento, e nessa altura eu estava a servir muito perto com o pastor Paulo Pascoal, com quem servíamos de muita proximidade com o ministério dele, nas diversas áreas em que ele estava envolvido. Uma das primeiras decisões que eu tomei naquela altura foi: bom, eu agora vou para o seminário. Mas o desejo de ir para o seminário era para aprender mais sobre a Bíblia, ter mais recursos do ponto de vista da palavra, sem nenhum objetivo para além disso, até porque recomeçámos logo, retomámos um pouco a atividade de trabalho, porque precisávamos nos sustentar enquanto família, eu e o meu irmão, dado que a empresa era uma sociedade minha e do meu irmão Daniel, e portanto retomámos o trabalho, mas essa foi uma decisão. E então logo no primeiro semestre eu fui para o seminário, foi chocante, não é? Porque eu durante 24 anos imprimi muitos livros, mas li muito poucos. E então quando cheguei ao seminário percebi que tinha que ler mais livros, então não era de todo a minha experiência e a minha prática. Então no início foi de facto difícil, no primeiro semestre não fiz nenhuma cadeira, anulei as matrículas, o pastor Paulo Pascoal ficou zangado comigo, mas era muito difícil aquela adaptação, o regressar à escola, ao estudo, mas foi muito importante. Então eu comecei o meu envolvimento no estudo teológico, no Seminário Batista, e no segundo ano em que estava, isto portanto em 2003, aliás, no primeiro ano, em 2003, nós fazemos uma viagem missionária. Perdão, eu e as datas confundo-me um bocado. Foi em também tenho essa dificuldade. Não, 2003, não, é certo, é 2003. Eu precisava aqui da minha esposa para me ajudar, mas a Helena é que sabe as datas todas. Mas não, 2003. Em abril de 2003, nós vamos com a turma de missões do seminário, vamos com um grupo de jovens e alunos do seminário, com famílias também, neste caso a Helena também foi, que foi muito importante ela ter ido, e vamos fazer um projeto de curta duração à Ilha Terceira, aos Açores, um trabalho missionário de curta duração lá. A ida ali foi esse projeto missionário, que eu já tinha feito outros noutros momentos da minha vida, mas aquele foi determinante, e voltámos de lá, eu e a Helena, absolutamente convencidos não absolutamente convencidos, mas profundamente perturbados com a ideia que provavelmente Deus estava a chamar-nos para alguma coisa, e tentámos ter calma, orar, procurar perceber o que é que estava a acontecer e perceber que de facto Deus estava-nos a chamar para uma coisa surpreendente, que era deixar tudo aqui e ir para os Açores como missionários. E nesse caso, com um projeto missionário de apoio às igrejas, não era um projeto missionário de proclamação da palavra, mas de apoiar o trabalho da igreja ali nos Açores. E a verdade é que em 2004 mudámos para a Ilha Terceira e começámos um projeto missionário envolvidos com missionários da MEVIC, um projeto de envolvimento missionário ali, com esta ênfase de apoio ao trabalho da igreja ali nas ilhas. Mas Deus tem
propósitos que vão além daqueles dos nossos. Nunca foi meu, mesmo estando no seminário, a ideia de falar em público, de partilhar a palavra, nunca foi nada que fizesse parte da minha agenda, nem nenhum propósito meu. Mas a verdade é que no fim de 2004 e início de 2005, numa parceria entre a Igreja Batista da Praia da Vitória e a Igreja Novas de Alegria, uma igreja local de Angra do Heroísmo, começámos um projeto de evangelização na Ilha Graciosa. A Ilha Graciosa é uma ilha que na altura não tinha nenhuma presença evangélica, e com a coordenação destas duas igrejas nós começámos um trabalho lá, e eu, juntamente com o pastor da Igreja Novas de Alegria, o pastor Carlos Couveiro, um grande amigo, começámos a viajar mensalmente para a Ilha Graciosa e começámos um projeto de chegar a uma ilha onde não havia igreja, não havia evangélicos, e começar a partilhar o Evangelho. Foi tremendo, porque fui exposto a uma realidade que eu nunca tinha sido exposto, a necessidade de partilhar o Evangelho de uma forma muito direta e clara com pessoas que estavam ali connosco. E então esse foi um momento. Se antes eu tinha percebido que Deus nos estava a chamar para um ministério missionário, mas relacionado ao apoio ao ministério da Igreja, certo. Agora eu estava a ser exposto a um outro contexto e à proclamação e a partilhar mesmo o Evangelho a pessoas que não conheciam Jesus. Isso foi tremendo e foi realmente transformador. Nesse processo, de facto, Deus começou a falar algumas coisas diferentes que eu não queria ouvir o que Ele me estava a dizer, porque eu achava que era um erro, porque Deus estava a se enganar. Não, eu não era a pessoa para fazer isso, mas as coisas foram acontecendo, o projeto da Graciosa foi avançando, fui apoiando, obviamente, o trabalho nas ilhas, dentro da área, que era o nosso propósito de projeto missionário, e isso foi acontecendo. Em 2008 nós temos da parte do Senhor uma indicação clara que era para voltar ao continente. Aquele projeto tinha tido o seu tempo e tinha terminado, e nesse momento Deus desafia-nos a uma coisa ainda mais tremenda, que foi responder a uma necessidade de plantação de uma igreja em Belas. Belas era, creio que na altura, não sei se as coisas se alteraram, a maior freguesia do concelho de Sintra, e não tinha nenhuma igreja evangélica dentro da freguesia de Belas. E portanto, com a orientação e o suporte da Igreja Batista do Mortal, na altura, que tinha sido uma igreja enviadora também para nós, quando fomos para os Açores, fomos para Belas plantar uma igreja. E aí foi outro momento em que, de facto, nós fomos percebendo que Deus estava a falar connosco e a usar-nos de uma forma que eu nunca tinha compreendido, nem achava que era possível. E fomos para ali e começámos o trabalho ali do zero, e foi emocionante e desafiante. E começámos a ter pessoas a chegarem-se e a aceitarem Jesus, e a gênese de uma igreja a acontecer. E aí sim, aí eu comecei a perceber, de alguma forma, ministério pastoral. E foi nesse contexto que a Igreja Batista do Mortal, Estoril, portanto, houve uma mudança nova. A Igreja Batista de Estoril decidiu convocar o concílio e consagrar um ministério pastoral. E foi essa sucessão de momentos que foi a chamada. E, portanto, não é um momento, mas houve muitas coisas a acontecer. E, portanto, eu peço desculpa pela história. É longa, mas para uns é um momento, para mim é uma história enorme. Acaba por ser um processo, não é? De quase Deus a preparar, não é? Cada área e cada momento para agora chegar ao momento em que se está a pastorear uma igreja. Alguma vez duvidou dessa chamada? Para além de ser, Deus está a dizer-me coisas que eu não quero ouvir, mas... Eu confesso, durante muito tempo eu achava que Deus tinha enganado, ou então eu tinha ouvido mal, ou as pessoas à minha volta estavam a perceber coisas que não faziam sentido nenhum, mas... A questão aqui foi realmente lutar também com algumas dúvidas minhas, mais pessoais do que propriamente daquilo que era aquilo que estava a acontecer e aquilo que Deus estava a falar, as minhas incertezas, as minhas fragilidades, os meus medos, porque obviamente Deus estava-me a chamar para uma coisa para a qual eu de todo não me sentia preparado, e era contra a natura. Eu não era uma pessoa de relações pessoais fácil, tímido, falar em público era algo impossível para mim, cuidar de pessoas, isso para mim horrorizava-me, não é? Mas a verdade é que momento após momento Deus foi revelando isso, foi colocando pessoas, e essas dúvidas foram também
foram-se também desfazendo. E, acima de tudo, houve algumas palavras da parte de Deus. A certa altura, o apóstolo Paulo fala lá aos Gálatas de uma forma muito clara, ele não se queria gloriar, quer dizer, o apóstolo Paulo não se gloriava em nenhuma das coisas que tinha feito, a não ser na cruz de Cristo. E eu quis olhar para tudo aquilo que Deus nos estava a colocar a fazer e não querer colocar os meus olhos em nada daquilo que estava a acontecer, mas tão somente ser obediente e honrar aquilo que Jesus tinha feito por nós, de alguma forma, sendo útil. Depois havia um outro texto que sempre me incomodou muito, em Mateus 25, a partir ali do versículo 14, está lá a parábola dos talentos, e uma ideia que desde sempre de pequenino tinha, que era, e quando ouvia aquela parábola, que era a ideia: será que um dia Deus vai olhar para mim e vai dizer que eu fui um mau servo, porque ele entregou-me talentos e eu enterrei-os, e isso horrorizava-me. Desde pequeno tinha essa ideia. E ali naquele momento isso foi uma realidade. Será que Deus de facto deu-me recursos, dons, responsabilidades também, e eu estou a enterrá-las e não estou a ser obediente, e um dia Deus vai me dizer que eu fui desobediente? E portanto também foram formas de Deus ir falando e ultrapassando essas fragilidades e descansando e não me preocupando. O apóstolo Paulo também fala disso, de não me preocupar com a aprovação dos homens, porque às vezes no ministério estamos com essa preocupação, está tudo a correr bem, a avaliação que fazem, e esperar única e exclusivamente a avaliação de Deus e descansar nisso. Agora, não foi sempre fácil, e às vezes essas dúvidas, mas eu acho que essas dúvidas foram mais a lutar com algumas fragilidades e alguns medos pessoais do que o resto, do que de facto outras coisas. E é interessante porque acaba por ser uma jornada também muito individual, de alguma forma, e nessa jornada única, não é? Acho interessante porque cada ministério pastoral e cada experiência de pastores que ouvimos são sempre muito diferentes. Mas gostávamos de ouvir um bocadinho mais sobre essa jornada individual. Quais foram, assim, para além de chamada, não é, dos momentos significativos de chamada, momentos já estando no ministério pastoral que têm levado a ser o pastor que é hoje? Pois, definitivamente, vamos nos reportar ao momento de estar na Graciosa e ver pessoas que não ouviam o Evangelho ser pregado diretamente a elas e elas aceitarem Jesus. De repente aquilo era emocionante, não é? Ter a noção de que a minha partilha do Evangelho tinha efeito eterno na vida de alguém. E depois, mais tarde, em Belas, depois com uma outra realidade, que era começar a cuidar de pessoas que aceitavam Jesus, mas que tinham também batalhas e lutas e que já olhavam para mim com essa expectativa do cuidado, e então aí foi. Mas eu creio que provavelmente os momentos mais marcantes é mesmo poder estar presente com alguém na água e batizá-las e estar com elas no momento em que elas declaram a sua fé em Cristo. É absolutamente arrebatador e naquele momento nada mais tem importância, e tudo aquilo que está ali a acontecer é absolutamente sublime. E, portanto, esses momentos que depois o Senhor graciosamente foi incluindo nesta jornada foram determinantes. Eu acho que há com certeza muitos outros, mas esses, sem dúvida nenhuma, são os mais marcantes. E houve pessoas ou mentores que desempenharam algum papel fundamental? Sim, claro. Alguns é interessante, alguns eu só os venho a identificar mais tarde. É curioso, porque quando o Ministério Pastoral não me dizia nada e eu me cruzava com pastores, com pessoas que foram importantes na minha vida, e mais tarde eu via perceber, uau, eles tiveram a mesma importância e eles fizeram coisas, e a minha proximidade com eles e a forma como eles influenciaram a minha vida foram mesmo determinantes. Claro, o pastor que foi mais mais tempo na minha vida, o pastor António dos Santos, sem dúvida nenhuma, marcou. Mais tarde, obviamente, e naturalmente aquele que depois tem uma intervenção mais direta, e é aquele que também vem verbalizar e até desafiar, que eu fui pastor Paulo Pascoal. Eu servi com ele enquanto ele foi pastor da Igreja Batista da Graça e da Igreja Batista do Mortal, e depois mudando de nome a Igreja Batista de Estoril, durante 6 anos, de uma forma muito próxima, muito intensa. O pastor Paulo
cuidou-me, levou-me para reuniões difíceis, expôs-me a muita realidade do Ministério, que foi muito importante, muito importante. Não foi só o meu professor, ele era também meu professor no seminário, mas foi aquele que me introduziu ao Ministério de uma forma prática, e isso foi determinante, confesso que foi absolutamente determinante. Não foi só ver aquele, por entre aspas, o glamour do púlpito, que para mim até nem era uma coisa muito atrativa, que me aterrorizava um bocado, mas outra realidade muito prática do Ministério Pastoral todos os dias, que tem a ver com administração, tem a ver com cuidado, tem a ver com montes de áreas que não são visíveis e que são absolutamente necessárias. Depois, o percurso de caminhada familiar, obviamente a Helena tem um papel absolutamente determinante, porque nós chegamos a esta realidade já casados, com filhas, já tínhamos a Raquel e a Marta nos 40 anos, quer dizer, obviamente tudo isto para mim só fazia sentido se Deus também falasse ao coração da minha esposa, da família, e falou, e ela foi determinante. Daqueles que me eram muito próximos, neste caso o meu irmão e a minha cunhada Cândida, com quem nós éramos muito próximos, e porque essas são as pessoas que também não só intervêm, mas identificam coisas que nós às vezes não estamos a ver e que Deus definitivamente fala através deles, e eles falaram, e portanto isso foi absolutamente determinante neste processo todo. E como é que se prepara para esta resposta à chamada de Deus, para este ministério vocacional, digamos assim, espiritualmente, academicamente, pois, Miriam, na prática? Esse foi um dilema para mim. Eu batalhei muito com isso e lutei muito com Deus por causa disso, né? Eu vou para o seminário, portanto, muito tarde, já não tinha a expectativa de fazer a licenciatura, não tinha nada, porque o objetivo era só adquirir algumas ferramentas que me fossem úteis para servir na igreja de uma forma mais eficiente e que pudesse de uma forma mais prática abençoar o ministério da igreja. E nesse processo estas coisas aconteceram. E a certa altura, em 2004, nós tivemos de tomar uma decisão difícil, que foi tomada também juntamente com o pastor Paulo e com a igreja na altura. Foi, nós vamos para a missão e vamos abdicar neste momento da formação teológica. E, portanto, eu não continuei a estudar, tive 2 anos, não consegui fazer muitas cadeiras, porque era pós-laboral, estava a trabalhar, mas tomámos essa decisão, consciente. Nós, pela idade que tínhamos, pelo momento da nossa vida, vamos deixar para trás um pouco a formação teológica, vamos avançar para a missão, e fomos. Chegando aos Açores, tive o apoio do pastor Ruben Couto, juntamente com o seminário, na altura com algumas ferramentas. Não havia e-learning, não havia aulas, não havia Zoom, e portanto com alguns programas de ensino à distância o seminário facilitou-me essa possibilidade de fazer algumas cadeiras. O pastor Ruben também me ajudou nesse processo e fui adquirindo mais ferramentas. Obviamente que em 2008, quando nós regressamos, um dos objetivos foi também esse. Víamos plantar a igreja, mas também voltar ao seminário. E nesse período procurei aproveitar o máximo tempo para fazer mais cadeiras, sempre com a noção de que não chegava, não estava a conseguir fazer tudo, sempre em ambientes em que também estava a trabalhar, plantar igrejas. Essa foi uma época muito intensa. Nesses 2 anos, entre 2008 e 2010, eu estava a plantar a igreja, estávamos a plantar a igreja, servíamos também ainda na Igreja do Estoril, estava no seminário, trabalhava e era líder da OM em Portugal. Um turbilhão de coisas a acontecer e de facto foi difícil, mas tendo a consciência que a formação era importante. A certa altura a Igreja e o pastor Paulo decidiram que, apesar dessa circunstância e tendo em conta a história, o facto de porque muita desta formação, e respondendo objetivamente, esta nossa formação não é exclusiva do seminário, a nossa EBD, a nossa escola dominical, ao longo da nossa vida dá-nos muitas ferramentas. Eu fui abençoado por muito bons professores que me ajudaram muito, e portanto isso sem dúvida nenhuma que me ajudou. Depois a minha experiência profissional, confesso que, embora eu hoje olhe para trás e fique na dúvida, gostaria de ter tido a chamada e ter vindo para o Ministério Pastoral mais cedo, mas por outro lado também reconheço que os anos de vida profissionais que eu tive me deram ferramentas que de outra forma eu não teria. E portanto essa preparação teve que ter em consideração tudo isso.
obviamente sem algumas ferramentas que não adquiri no seminário, algumas das minhas tarefas tornam-se mais difíceis, tenho menos ferramentas em algumas áreas, mas ter a noção que se não for a graça de Deus nós não conseguimos. Portanto, essa preparação passou por tudo isso e nunca acaba. Pronto, procuro sempre ao máximo aproveitar todas as oportunidades e uma continuidade que nunca vai terminar. Sem dúvida nenhuma. Nunca vai terminar. Ministério pastoral, tal como qualquer vocação, não é? Ou qualquer profissão que desempenhemos, tem desafios e tem recompensas também. Quais é que poderiam ser assim os 2 maiores desafios e as 2 maiores recompensas? Lidar com pessoas e ter a noção que estamos... Quando nós nos relacionamos com pessoas neste ministério, estamos a relacionar-nos na dimensão eterna das suas vidas. É uma responsabilidade enorme, é um desafio. E depois ter a noção que, por causa do ministério pastoral, somos chamados a intervir em casamentos, em dúvidas existenciais, em dificuldades emocionais e espirituais tremendas, que são desafios imensos. E muitas vezes olhamos para esses desafios e, obviamente, temos uma noção de incapacidade e é aí que, obviamente, temos que depender temos que sempre, mas então nesses momentos só depender da graça de Deus, porque só Ele mesmo para nos capacitar e usar nessas circunstâncias. Portanto, ter a noção que estamos a lidar com a eternidade de vidas é desafiante e assustador. Liderar uma igreja é liderar, a experiência de liderança é sempre desafiante, liderar uma igreja que é uma extensão, uma intervenção do Reino de Deus numa expressão local, é uma responsabilidade enorme e não há como sequer até compreender a dimensão desse desafio. E, portanto, eu diria que ter essa noção por si só já é suficientemente desafiante e assustador. Mas depois temos as recompensas e eu acho que eu voltaria àquilo que há pouco estávamos a falar, que passou também pelas confirmações, mas que é também a grande recompensa, é vermos vidas transformadas, é podermos ser instrumentos de Deus para um casamento que estava à beira de destruição ser restaurado, é poder ver alguém fazer todo um percurso de se aproximar de Jesus e confirmar isso no batismo e vermos vidas, casamentos, participarmos em casais que estão a começar a sua vida e que o querem fazer também em obediência ao Senhor. Tudo isso... Mas eu acho que a melhor recompensa mesmo, aquela que eu lembrava, é o privilégio de sermos usados por Deus no meio das nossas limitações, com toda a certeza, mas sermos usados por Deus. Não há nada que pague isso, a verdade é isso, não há nada que pague isso e para mim chega e dá-me uma satisfação. Assim, eu fui portanto, quando nós somos empresários, obviamente temos um objetivo de lucro, não é? Sim, porque há uma as empresas de recompensa. As empresas existem para dar lucro, para criar riqueza. Não havia nenhuma empresa neste mundo que me oferecesse qualquer tipo de recompensa dessa dimensão, dessa realidade, que pudesse ser comparado com aquilo que eu experimento no Ministério Pastoral, com toda a certeza. Com toda a certeza. E consegue-se equilibrar a vida pessoal com a vida ministerial? Pois. Se é que se consegue? Ou é uma mistura? Assim, é uma mistura. Eu, sinceramente, há equilíbrios, obviamente a gente tem que ter essas preocupações, mas o que aconteceu connosco foi como esta chamada vocacional aconteceu já numa idade avançada, com os nossos filhos já terem a consciência disso, à exceção do Filipe, que é fruto já de pós-chamada. A família sempre fez parte disto e, portanto, as decisões, a compreensão de tudo o que estava a acontecer sempre foi vivida em família. As decisões dos movimentos, claro, tivemos a circunstância de termos ido 2 vezes para os Açores em 2 momentos e regressado ao continente. Cada uma destes movimentos, que obviamente tiveram impactos, principalmente nas nossas filhas, porque eram mudanças muito estruturais nas escolas e tudo mais.
portanto, isso teve um impacto. Mas o facto de nós vivemos isto sempre em família, a Helena sempre muito envolvida comigo em tudo o que diz respeito ao Ministério, decidimos que ela não iria trabalhar, mesmo com menos recursos financeiros, preferíamos não ter o recurso financeiro, mas que pudéssemos estar os dois a tempo integral e servir desta forma à Igreja. Deu-nos uma experiência diferente. Imagino que para outras famílias pastorais com outras realidades seja mais difícil. E portanto, é óbvio que o Ministério Pastoral é determinante no nosso dia-a-dia. Os nossos filhos estão habituados a isso, mas a nossa casa está habituada a isso. A nossa casa é a casa onde toda a gente passa e é a casa onde os irmãos da Igreja passam, mas fazemos questão disso. A nossa mesa, nós gostamos muito do conceito da mesa, a nossa mesa onde, de facto, em família também o Ministério vai acontecendo. E, portanto, correndo o risco de poder haver esse desequilíbrio, até hoje tem corrido bem. Ninguém está traumatizado. Pelo menos não temos tido feedback disso e somos felizes e somos muito, muito gratos por este privilégio de podermos, como família, as nossas filhas estão envolvidas no Ministério, a Raquel na sua igreja local, a Marta connosco e o Filipe também, e portanto, ok, é provável que haja aí alguns uns desequilíbrios, mas olha, tem dado bom resultado e nós somos felizes. Muitos provavelmente também nesta caminhada e nesta jornada do Ministério Pastoral orientaram outras pessoas nessa resposta à sua própria chamada. Que conselho é que daria a alguém que está a tentar discernir se é efetivamente ou se está neste momento a ser chamado para o Ministério Pastoral? Há um conselho muito prático que eu dou, que é não fazer aquilo que eu fiz, que é resistir, porque nós podemos resistir. Eu durante muito tempo achei que não era possível e portanto, se de facto a certa altura da nossa vida Deus, em algum momento, com uma pregação, com um texto, com uma palavra, de alguma forma trouxe esse conceito para a vida, dê espaço para Deus falar. Porque é provável que Deus esteja de facto a falar alguma coisa importante. E portanto, esse era o primeiro conselho. E depois, considerar que se isso está a acontecer, se isso eventualmente está a acontecer na sua vida, é ter a consideração que provavelmente está a ser convocado para a experiência mais extraordinária da sua vida. Porque eu não consigo, sinceramente, não consigo encontrar melhor forma de viver. E às vezes a nossa sociedade, e às vezes até como famílias, não é? Às vezes nas nossas igrejas criamos expectativas para os nossos filhos, que sejam isto, sejam aquilo, e eu não consigo imaginar maior privilégio do que os nossos filhos estarem envolvidos no Ministério, seja ele pastoral, seja ele qualquer outra área ministerial, mas se Deus de facto está a falar alguma coisa neste campo, bom, é a convocação para a melhor experiência da sua vida. E, portanto, é deixar Deus falar. E certamente Deus vai confirmar. Ele vai confirmar. E Ele vai fazê-lo de muitas formas, com toda a certeza. Por isso, olhando para o futuro, perspectiva-se desafios ou oportunidades daqueles que estarão agora a considerar entrar nessa jornada, nesse caminho de Ministério Pastoral? Ou o conceito está a mudar também com as mudanças do nosso tempo? É assim, o Ministério Pastoral não vai mudar na sua essência, porque foi determinado por Deus, é bíblico, não é? Quando nós vamos ouvir aquilo que Paulo dizia a Timóteo, aquilo que Pedro diz sobre o Ministério Pastoral, usando estes exemplos, é o mesmo. Foi antes, vai ser agora, vai continuar a ser. Portanto, isso não vai mudar. A forma de exercermos o Ministério vai ter nuances de que, sim, claro, o mundo está a mudar, a tecnologia está a mudar, as oportunidades de comunicação estão a mudar, mas na essência o Ministério Pastoral é cuidar de pessoas e isso é eterno, isso vai continuar sempre a acontecer. E, portanto, isso é inalterável. Há desafios, sim, com certeza que há. Vamos ter que lidar com algumas alterações, algumas nós temos estado a lidar, não é? Todas estas alterações que ultimamente vieram, até pós-pandemia, a pandemia veio trazer uma realidade que nos desafiou a todos, com certeza. Agora, eu creio mesmo, e pensando agora em Portugal, eu creio mesmo que Deus está a fazer coisas tremendas em Portugal,
e que a Igreja, como tem estado a crescer, vai crescer mais. Ora, se a Igreja vai crescer mais, a demanda é maior, não é? Precisamos de mais gente para servir, mais gente para cuidar de pessoas, e vai haver mais igrejas a necessitarem de ministério pastoral, de famílias pastorais, e portanto, nessa perspectiva, a única coisa que me preocupa é se, nesse processo, alguns que estão a ser chamados não responderem, porque as oportunidades estão aí e, pronto, provavelmente poderá haver num ou outro caso, isto vai ser muito circunstancial, dependendo se são ministérios de cidade, se são ministérios menos urbanos, mais de interior ou de localidades mais pequenas, obviamente isso vai ter nuances diferentes. Mas a demanda é enorme. Precisamos de mais gente para o Ministério. Deus está a chamar, eu não tenho dúvidas disso. Alguns podem estar a fazer como eu, a resistir de alguma forma, mas precisamos, há uma necessidade tremenda e, portanto, eu não creio. Deus vai usar, provavelmente, se calhar, alguns métodos diferentes. Vamos ter mais pastores bivocacionais. Provavelmente, mas também vamos ter mais igrejas a exigirem e a necessitarem de ministério de tempo integral, com possibilidades de sustento. Portanto, sim, há desafios, mas eu estou animado com isso porque Deus está a fazer coisas tremendas no nosso país e as oportunidades estão aí. Nós necessitamos, de facto, de mais famílias dedicadas no ministério de cuidado, de plantação de igrejas intencionais. Eu acho que, por exemplo, nessa matéria há muitos profissionais que podiam, neste momento, estar integrados numa equipa de plantadores de igrejas numa qualquer cidade do interior ou localidade do interior ou das ilhas e a serem úteis. E, portanto, há muitos desafios. Mas o Ministério Pastoral em si, na sua essência, precisa de muita resposta da nossa parte. E Deus deve estar à espera mesmo dessa nossa resposta. Dessa resposta à sua chamada. Muito obrigada ao nosso convidado. Obrigado, Pastor Paulo, por partilhar a sua experiência ministerial e também esses desafios que nos encorajam e que queremos que realmente também possa encorajar outros a responderem a esta chamada, e que realmente queremos agradecer ao nosso Deus também o trabalho que está a realizar nas nossas igrejas. Foi inspirador ouvir também estas histórias e estas perspectivas. Tenho a certeza que todos aqueles que nos ouvem também se vão sentir encorajados por isto.